Finalmente saiu o primeiro episódio de Lanternas, que é essa nova série da HBO dentro do universo da DC do James Gunn, e tendo assistido a esse episódio, o futuro é bem promissor para essa série por uma escolha bem consciente do como contar essa história, que eu vou comentar melhor nesse vídeo, que vai ter spoilers do episódio, e vai ser minhas primeiras impressões dele. A trama começa em 1996 com um jovem Jon Stewart assistindo a televisão ali uns 60 minutos, né, que é uma matéria, entrevista, que está apresentando o Hal Jordan para o mundo quanto Lanterna Verde. E claramente o Jon está admirando ali aquela figura heróica, onde o Hal, por sua vez, se mostra bem no papel. Até que o pai dele finalmente chega em casa, que é um fuzileiro naval, e os filhos estão todos ali com medo pelo fato do Jon estar assistindo televisão. O pai pega o garoto, leva para fora, coloca uma maçã na cabeça dele e pergunta: "Você tem medo?" Um momento meio Guilherme Tell das ideias, que já demonstra que o Jon não teve lá uma das criações mais saudáveis do mundo. O que eu acho promissor da temporada retomar isso em algum outro momento, para mostrar se o pai do Jon só era um louco mesmo, ou se havia um certo propósito na forma dele criar o filho nesse lugar, talvez de ele perguntar o lance do "você tem medo?", isso tá ligado com a própria questão de ser um Lanterna Verde, ele perguntar qual era o nome do sujeito. Será que existe uma ligação mais profunda do Hal com o pai do Jon e com o próprio Jon do que a gente imagina? Pulamos então 20 anos para o futuro, com o Jon Stewart agora adulto, sendo o aprendiz do Hal Jordan para ocupar o posto do Lanterna Verde. Não que isso significa muita coisa, porque a gente vê claramente que o Hal sequer deixa o Jon usar o anel, e quando deixa é jogando o carro de um precipício. Logo nessa parte, a série apresenta uma das dinâmicas que eu acho que vai permear toda a temporada, que é esse relacionamento conflituoso entre o Hal e o Jon, no lugar de que eles não exatamente se dão bem, e aí eu acho que é até fácil pensar em True Detective nesse lugar, por ser uma série da HBO, por ser algo mais fresco e constante, mas eu consigo pensar em uma outra obra que eu acho que remete mais a essa dinâmica de dupla, que é Máquina Mortífera. Só que com o diferencial que eu vejo que o Hal Jordan, ele é quase que uma mistura do Keanu Reeves com o Murtaugh, de ser esse cara explosivo, de ser um cara meio de saco cheio, que só vai e faz as coisas, que tem uma certa questão de não querer muito viver, com um cara de saco cheio daquilo tudo, que tá velho demais para aquilo. Eu acho que o Kyle Chandler, ele é muito bom para compor esse Hal Jordan, que, do que a série dá a entender, já tá em uns 40 anos na ativa, de que já foi um sujeito, que foi aquele herói, aquele grande lanterna, para um cara cansado, de saco cheio, solitário, cínico, que não exatamente respeita ninguém, mas que ao mesmo tempo não quer abrir mão do anel. Só que o problema em relação a isso é justamente que ele tem esse aprendiz barra estagiário que ele deveria estar ensinando as coisas, mas ele ensina do jeito mais torto possível. E nesse lugar, o Aaron Pierre como Jon Stewart, eu acho que é aquela escolha extremamente acertada, porque ele compõe o Jon nesse lugar estoico, basicamente inquebrável, que a gente vê que o Hal tá toda hora provocando, tentando causar alguma reação nele, tal, e ele se mantém muito firme em relação àquilo, em respeitar o seu superior, que eu acho que é muito proveniente também do que a gente vê no começo do episódio, da relação dele com o pai, mas ainda assim ele consegue impor ali em alguns momentos na atuação, de maneira até sutil, muito da frustração dele simplesmente perceber que talvez ele não vai ter aquele anel enquanto o Hal for vivo. E tem até uma ceninha que eu achei bem curiosa em relação a quem é o Jon Stewart quanto personagem, quando ele tá lá na fazenda, ele tá ensinando o garoto a jogar, né, a bola de futebol americano, e ele vai contar sobre o pai dele e o que o pai dele fazia com a maior naturalidade do mundo, o que eu fiquei, nossa, ele talvez tenha uma concepção também meio errônea do que é natural ou não. Um outro indício do desleixo que virou Hal Jordan é quando aparece o backup pro Jon Stewart, que tá ali conversando com ele, eu morri porque eu tô aparecendo e tal, e deixa claro que tinha que rolar backups constantes, e faz pelo menos 10 anos que o Hal não faz. Mas o holograma fala de chuva em Rushville, Nebraska, e esse lugar vai ter um papel crucial para essa série, porque, de novo, compreendendo o lance de 40 anos na história do Hal Jordan, porque é o lugar para onde ele é levado quando ele se torna o Lanterna Verde, escolhido pelo Abin Sur. Essa conversa com o holograma deixa claro que em 2006 o Hal Jordan já estava investigando aquela localidade e que isso de alguma forma vai estar ligado com a sua morte, porque foi a primeira coisa que o holograma perguntou. Quando a gente pula para 2026, o personagem foi morto, então eu não duvidaria em algum momento a gente ter um episódio ou algum outro momento indo para essa linha temporal de 2006 para compor esse grande mistério que vai carregar a temporada. Quando recebe a notícia, o Hal Jordan simplesmente zarpa, né, para Rushville e deixa o Jon Stewart fazer todo o caminho mundano até encontrar o Hal tempos depois
numa arquibancada, num estádio que rolou um tiroteio onde pessoas morreram, aparentemente todas essas pessoas eram alienígenas, assim como o outro que está se disfarçando ali entre os que são os sobreviventes do que aconteceu. E como esse primeiro episódio do Lanternas deixa claro, é um grande barril de pólvora que eventualmente vai explodir, porque tem o lance de ter essa milícia, né, desse William, que é o cara ali da cidade, tem essa milícia armada, ele tá muito interessado nos Lanternas e nesse lance de vir alienígenas e deles se protegerem, então talvez ele mesmo e essa milícia dele tenham alguma coisa a ver com esse tiroteio que aconteceu. Depois comprova-se que de fato o cara que parecia ser um alienígena é um alienígena, quando rola ali a conversa do John com ele na delegacia de polícia, e o cara deixa claro, o alienígena no caso, né, de que uma guerra está vindo e que os alienígenas têm algum interesse naquela região da Terra, que, se a gente pensar bem, tá ligado aonde caiu a nave do Abensura 40 anos antes. Eu não duvido que, eventualmente, eu não sou um mega conhecedor da mitologia dos Lanternas Verde, mas provavelmente vai envolver a questão do Parallax e do Anel Amarelo e do lance do medo já ter sido mostrado nesse episódio, então acho que todos esses elementos vão acabar convergindo em algum momento. Então temos um outro salto temporal agora para 2026, com Jon Stewart, agora com o cavanhaquezinho do personagem que eu acho que lembra do desenho animado, Liga da Justiça Sem Limites, né? Voltando pra Rushville de novo, reencontrando a xerife Carrie, e os dois têm uma relação mais amigável, eles vão de novo para aquele estádio, o Hal Jordan tá sentado no mesmo lugarzinho que ele estava antes, só que agora o personagem está morto e sem o anel. E temos um segundo mistério apresentado, o que vai percorrer toda a série aparentemente. Tô gravando esse adendo enquanto eu tô editando esse vídeo para comentar sobre essa questão do anel, que saiu o podcast oficial da HBO sobre a série, em que o co-criador da série, que é o Tom King, ele comenta sobre esse lance do anel, e aí ele cita o Guy Gardner. People who saw Superman in theaters and liked it, there was like a hidden mystery in the middle. Like Guy Gardner was Green Lantern. Yeah. And that was a mystery. Because Like, how do we get there? Why? How did we get there? Because at the end of this episode, Hal's dead, but also you see John's hand. He's not wearing that ring. Guy has the ring. So why does Guy end up with the ring, and where do we go after this? Então, se não tá com o John e não está com o Hal Jordan, foi pro Guy Gardner. A questão é, como que o anel chegou até tal personagem? Em material que já foi divulgado da série, o Guy Gardner vai acabar aparecendo eventualmente nessa temporada. Então tem a questão da lore, né, do Lanterna Verde, de só pode haver um lanterna em cada setor, não existe mais de um lanterna humano. Eu acho que na HQ em algum momento isso cai por terra, acaba tendo mais de um, mas levando em conta que essa história pode ser a origem do Jon Stewart quanto o Lanterna Verde, e aí se a gente pensa que a gente tem tanto o Kyle Chandler, que já é um ator velho, ele tem 60 anos, quanto o Nathan Fielder fazendo o Guy Gardner, que também tem 55, já são atores mais velhos, eu não duvidaria nada se até o final dessa temporada ou o Guy Gardner deixar de existir também, ou ele deixar de ser Lanterna, ou ele morrer, e aí sim o Jon Stewart virar o Lanterna Verde da Terra. Esse começo de Lanternas é um ótimo primeiro episódio para apresentar seus protagonistas, a dinâmica entre eles e preparar o terreno para os grandes mistérios que vão percorrer a temporada, tanto em 2006 quanto em 2026. Mas o que eu acho que é mais legal e mais promissor é como a série vai trabalhar um lugar de o final de um Lanterna e o começo de um outro, se essa história de origem do Jon Stewart, que vai ter que ralar muito para conseguir o anel para se tornar o Lanterna Verde. Agora eu pergunto, você assistiu esse primeiro episódio? Gostou? Deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, deixa o hype, assina o canal e a gente se vê na próxima. Tchau!